Estamos também. falando de zeladoria aí, já entramos no segundo bloco zeladoria, emendando, né? Porque segurança pública e zeladoria se misturam um pouco quando a gente fala da esfera municipal. Tem um ponto no seu plano de governo que uma das coisas e um dos objetivos nessa nossa sabatina é essa questão de vender sonhos, né? Que todos os candidatos fazem, né? É o jogo da eleição. E aí a gente quer também tirar isso um pouco do sonho e buscar a realidade. No seu plano de governo, a senhora fala em trazer parques municipais, criar parques municipais na cidade de São Paulo, nas áreas periféricas. E a minha questão é, onde esses parques serão criados? Com qual dinheiro? Qual vai ser o custo? A gente sabe da dificuldade de criar parques, né? Quem mora na periferia tem dificuldade do acesso ao verde. Onde esses parques serão criados exatamente? Quantos parques serão criados? E qual vai ser o custo disso, candidata? Perfeito. Essa é uma pauta super importante, mas só queria dar um passinho atrás, Fabiola, porque te ouvindo, eu me lembrei de uma senhora que me abordou na estação do Capão Redondo faz 2 dias, e ela trouxe exatamente o que você trouxe. Tudo lindo e maravilhoso. Mas por que que você é diferente dos outros e vai conseguir entregar? O argumento que eu usei com ela, que naquele momento a convenceu e que eu gostaria de usar com quem está nos ouvindo, porque é verdadeiro, é que o que a gente tem para saber e para validar o que os candidatos estão trazendo é o histórico. Eu sou deputada federal há 6 anos. Fiquei 2 anos sem partido político, cheguei sem padrinho político. As pessoas conhecem a minha seriedade e a minha integridade. Nesses 6 anos, eu fui autora, coautora, relatora de 18 projetos de lei que foram aprovados. Mudanças climáticas, marco do ensino técnico, pé de meia, distribuição de absorvente. Eu sei Curto. que o Ô, legislativo é candidata, uma só para a coisa. gente não fugir que o tempo é curto, vamos para o parque. Quantos Claro, parques, onde os parques e o vamos. custo? Mas, em resumo, capacidade de entrega eu venho demonstrando. Em relação a parques, o nosso compromisso: 385 praças, 10 parques de tamanho médio, 5 parques de tamanho maior, 5 parques grandes. Quanto custa isso? 1,65 bilhões de reais. É um baita investimento. Quem paga essa conta? Aí eu vou precisar falar rapidamente das finanças do município. Eu trouxe um time de ministeriáveis para essa área. Pércio Arida, Armínio Fraga, Leani Lemos. O que esse time vem fazendo? Olhando para o orçamento do município e pensando como é que a gente sai de um orçamento hoje que é desenhado por gastos e vai para um orçamento por desempenho que tem marcadores, por exemplo, na questão climática, que a gente muda a taxonomia, é um debate mais técnico, mas qual é o resumo? A gente preparar a cidade de São Paulo para chegar no cenário global e conseguir trazer recurso de fora. A gente ser a primeira capital brasileira que está no mercado internacional de carbono, conseguindo arrecadar. A gente sabe que empresas, por conta do ISG, outros países, eles estão prontos para financiar iniciativas verdes. Eles estão prontos para financiar quem esteja preparado para enfrentar as mudanças climáticas, para mitigar esses eventos extremos que a gente infelizmente viu no Rio Grande do Sul. Então, não é um detour aqui, porque isso aqui é muito importante. Todo esse trabalho que eu venho fazendo na área de finanças, que é um debate padrão mundo, orçamento por desempenho, orçamento com marcador, que é essa linha impacta a questão climática, essa linha impacta a questão ambiental. É para a gente poder ir lá fora e falar: Noruega, Alemanha, Banco XYZ, a gente está pronto. Você vai poder dizer, na questão do mercado internacional de carbono, que ao colocar dinheiro aqui na Prefeitura de São Paulo para criar esses parques, jardim de chuva, tudo isso que a gente está pensando para absorver melhor a água, para diminuir a temperatura, vocês vão poder dizer que vocês estão fazendo a sua parte e compensando a poluição que vocês geram. Então, é sim um debate mais técnico. Espero que as pessoas estejam aqui com a gente ainda, mas só para dizer que sem readequar as finanças do município, eu não consigo fazer. Mas o É, mundo está pronto para pagar o Brasil para fazer isso. vamos falar de uma coisa bem prática agora. Coleta de lixo. É muito comum, infelizmente, nos bairros e lá no centro de São Paulo, as pessoas vão, colocam o lixo na rua, a população de rua carente vai lá, revira o lixo fica todo jogado. Como vai ser o trabalho para evitar que isso aconteça? Exemplo bem prático do que é importante ali na vida da população e que o Que prefeito mandou. pode. Teve um morador do centro que mandou, inclusive, e também pergunta sobre isso. O centro é um horror, em relação à coleta de lixo.
Perfeito. Esse é um dos maiores problemas que a gente tem. O prefeito Ricardo Nunes, ele é recordista de denúncias na zeladoria. Foram mais de 10 mil denúncias em um ano e muitas delas relacionadas à questão do lixo. Eu só preciso fazer um pano de fundo porque existem inúmeras irregularidades na renovação automática que o Ricardo Nunes está fazendo dos contratos de coleta e varrição. A gente sabe que existem denúncias de corrupção e são contratos que foram majorados para cima, ou seja, a prefeitura vai pagar muito mais por um serviço inferior. E a gente, obviamente, diante dessa denúncia, encaminhou aos órgãos judiciais. Mas vamos falar de outra coisa que é. Supondo que a gente tem uma prefeita, um prefeito sério, que está de fato pleiteando o melhor para a cidade, a gente ainda vai ter esses problemas de descarte ilegal de lixo, inclusive em porta de escola. Eu estava recentemente na Milton Campos, que é uma escola municipal da Brasilândia, no Santo Amaro 1, que é uma escola municipal de Pedreira, cidade Ademar, e as crianças estão tendo que ir pela rua, porque a calçada está tomada de lixo. Tem algumas iniciativas aqui. Tem uma que isso vale para toda a cidade, que essa é uma cidade que recicla muito pouco. Menos de 1% do lixo que é gerado aqui, ele é reciclado. Então, tem o debate nacional, mas a ser feito com as empresas aqui em São Paulo, que é a gente pensar na economia circular. Começando pelos contratos que a prefeitura banca, que é o quê? Trazer as empresas para se responsabilizarem pelo plástico, pelo lixo que é gerado. Essa é uma coisa estrutural. Tem outra coisa que é estrutural, que é enquanto a questão do reciclável, do lixo que pode ser reciclado, ficar na clandestinidade, ficar na informalidade, isso vai ser inclusive usado pelo crime organizado. Então, por isso a importância da gente apostar em cooperativas, da gente formalizar, da gente incentivar a legalização, porque essa é uma forma da gente ampliar a coleta de lixo reciclável, que é inclusive esse lixo mais volumoso, gerando emprego de qualidade para as pessoas e não deixando na clandestinidade como está hoje. Terceiro ponto, quando a gente fala desses locais de descarte legal, esse é um trabalho quase artesanal a ser feito com as comunidades. Eu conheço lideranças na Brasilândia, por exemplo, que conseguiram, em suas comunidades, acabar com o descarte legal. É você sentar para conversar com a comunidade, você indicar uma liderança que está fazendo essa fiscalização. E aí, gente, é um pouco teoria da janela quebrada. Sujou, a prefeitura tem que tirar no mesmo dia. Sujou, tem que tirar no mesmo dia. É vencer pelo cansaço, trabalhando com as comunidades nesses pontos maiores. Sei que o tempo aqui é curto, mas um último ponto que eu acho bem importante é a questão dos ecopontos. Hoje não existe nenhum incentivo para que as pessoas levem o seu lixo para os ecopontos e que elas possam ajudar a gente nessa organização. Tem uma outra proposta que a gente tem, que é o passaporte da cidadania, que é o quê? Pessoas que fizerem atividade física em academias públicas, que comparecerem às consultas no horário marcado e que destinarem seu lixo de forma correta, elas vão acumulando pontos que elas vão poder trocar para ir num evento esportivo, para ir num evento cultural. Então, são algumas estratégias. Acho que uma das questões que mais vão me tomar tempo como prefeita é a questão do lixo, e por isso que a gente foi cuidadoso em pensar nessas áreas. Vamos para